convidado mais do que especial, Pastor Rodolfo. Pastor, seja querida, muito bem-vindo aqui. Hoje, querida, o capítulo final tem que ter um pouco de drama, né? Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Amp Mais Cast, o podcast onde falamos sobre assuntos que muitas vezes não cabem só nos cultos. E hoje o nosso tema é raízes, fundamentos para uma vida espiritual sólida. E para falar sobre esse tema, temos um convidado muito especial com a gente, né, Pedrão? Convidado mais do que especial, Pastor Rodolfo. Pastor, seja querida, muito bem-vindo aqui. Hoje, querida. Alegria te receber aqui, ter você nesse tempo aqui com a gente, nosso pastor, para encerrar essa temporada, né, Gi? Que nós falamos aqui vários episódios com o nosso tema da nossa temporada do Amp Mais, né? Fundamentos para uma vida espiritual sólida, né? A temporada sobre raízes, né? Então seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Pedrão, Gi, alegria mesmo estar aqui, fechamento de temporada, capítulo final tem que ter um pouco de drama, né? Tem que ter um encerramento legal, né? Eu sei que os que me antecederam, eu já vi também, foram muito bem. Eu espero não estragar aí essa série tão linda que vocês estão fazendo. Aliás, que fase linda a nossa juventude está vivendo. Louvado seja o Senhor. Sem dúvida, é uma fase importante, uma fase de criar raízes, né, pastor? E aí, pastor, uma pergunta que eu preciso fazer antes da gente continuar. Qual é a sua sobremesa favorita? O que você mais gosta de comer? Um docinho? O que é o... Você fala da sobremesa. Da sobremesa, É porque sou casado há 37 anos. Eu não gostava de sobremesa. Olha só. A Cibele me ensinou. Eu ensinei ela a comer salada. Você vê que teve uma troca boa, né? Hoje eu acho que uma das sobremesas mais assim gostosas que a gente tem em casa é a torta de maçã. Delícia. É uma torta de maçã diferente, hein? Já experimentei também. Tô com saudade dessa torta, hein, pastor? Então temos que combinar, Legal, coisa boa. E aí, pastor, para a gente começar sobre esse tema, né, raízes, onde a gente tem o desafio nessa juventude da gente criar um fundamento sólido na palavra de Deus, um fundamento sólido na doutrina, em Cristo, né? Como que você, o que você diria para um jovem para cultivar essas raízes em Deus, né? Que conselho, né, você daria para esse jovem que hoje é um jovem, né, ali de 18 a 30, digamos assim, já é um adulto, né, mas está nesse momento de vida, de plantar, de criar raízes para que se torne um adulto robusto, né? O que você diria? Eu gosto de contar essa história, até eu contei na abertura do curso, lá no interior de São Paulo, a família do meu pai veio de uma cidadezinha chamada Espírito Santo do Pinhal. Meu tio até hoje mora lá, eu gosto de ir lá, mora num sítio. Ele tinha um alvo que era comprar o sítio vizinho. Ele conseguiu. E esse sítio vizinho tem uma árvore, na verdade tem 5 árvores, chamada Jequitibá. Jequitibá, no Tupi-Guarani, significa o gigante da floresta. Sabe quando você vê de longe uma floresta e de repente uma árvore que é super mais alta que as demais? Normalmente é um jequitibá. E ele tem um jequitibá que foi atestado pela Unicamp como tendo 1860 anos. Nossa. Que coisa, né? Então, quando a gente vai para lá, eu gosto, ele pega um carrinho que ele tem off-road, né? Ele gosta de dirigir, vamos no meio da mata e a hora que a gente chega, olha para cima, equivale a um prédio de 30 andares de altura. Então, você olha assim, e a copa é bem só em cima, então você tem um tronco super reto, e lá em cima aquela copa. É um negócio assim maravilhoso, a experiência de você estar diante de uma árvore que, se você voltar no tempo, né? Na verdade, é 2.800 anos. Ele tem uma de 1.800, mas tem uma que você passa Jesus, chega quase em Davi. 2.800 anos. Eu falei 1.800, né? Mas é 2.800. E você pergunta, como é que essa árvore conseguiu tanto tempo e tão alta? Aí, são umas 6, 7 pessoas para circundá-la, para poder fazer todo o diâmetro, né, do seu tronco. Mas quando você olha para baixo, você vê o segredo dela. Ela tem raízes, né? As raízes também não se consegue abraçar. Eu não consigo abraçar. Precisava de pelo menos 2 pessoas para abraçar as raízes que saem. E elas se aprofundam na terra
e dão 3 coisas. A primeira é que elas têm uma capacidade de absorver ingredientes. Então elas crescem, elas se pivotam na terra e vão buscando ingredientes dos mais variados. Segundo, água, porque elas, quando está em tempo de seca e tal, elas vão procurar lençóis lá embaixo. Então as raízes são extremamente perspicazes nessa busca. Mas o interessante é que ao se aprofundarem e se alastrarem, elas dão estabilidade. Então a árvore, quando ela tem uma raiz bem espalhada e aprofundada, pode bater o vento que ela fica super firme. Ela tem uma estruturação muito forte. Então a aplicação, ela é muito simples, né? Quando a gente tem acesso, tem profundidade, tem estabilidade. Passa o tempo, pode passar as diversas tempestades e a gente sobrevive. E como que a gente faz isso? A gente faz isso primeiro na comunhão com o Senhor, né? Profunda, verdadeira, contínua, intensa, progressiva, bem assim, autêntica no aspecto de eu falar e ouvir, né? Vou dar um exemplo. Nossa vida de oração, a gente, até na nossa cultura, não entende muito bem o que é o lamento. A gente confunde com murmuração. E quando você vai para o livro de Salmos, 2/3 dos Salmos são lamento. Bastante, não sabia que era isso. E assim, eu tenho aprendido que na minha relação com o Senhor, eu tenho que aprender a lamentar. Porque se eu não aprendo a lamentar diante do Senhor, eu vou murmurar diante das pessoas. E a palavra de Deus ensina, tá lá, né? Naturalmente. Quando você fala, a vida, mas Jesus lamentou. Ele lamentou diante de Jerusalém, ele lamentou quando seus discípulos falhavam. O Getsemane é uma oração de lamento, né? Quando ele chega diante do Pai, ele chega a transpirar sangue. Você vê o ser inteiro, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Não tem plano B, né? Não tem um outro jeito. Ele sabia o que ele ia enfrentar, ele coloca todo o seu ser. O que é isso? Jesus era totalmente enraizado, né? Numa comunhão perfeita. Então, a primeira dimensão que a gente precisa aprender é justamente uma vida real com o Senhor, de relacionamento verdadeiro daquilo que está passando e etc. E aí não tem como você conseguir isso sem ter tempo com Deus. Né? E dar tempo a Deus, porque Deus, ele poderia fazer rápido, mas na verdade nós demoramos os processos que ele quer fazer em nós ao nos ausentarmos, porque é típico de quando não queremos enfrentar alguma coisa, a gente querer mudar de assunto, falar que não tem tempo, né? Então com Deus é a mesma coisa. E o Senhor fica lá, desculpa que eu vou fazer aqui, ó. Ele fica com o dedinho assim, e aí, quando é que você vai querer ter uma conversa real, né? Então a palavra é a segunda expressão, né? Que ela dá norte, eu dei o exemplo do livro de Salmos. E o terceiro fator que eu quero destacar para a gente ter raízes bem sólidas é comunhão com o corpo. Então, para eu estar pertinho de Jesus, é muito legal quando eu estou com gente que está pertinho de Jesus, né? Quanto mais pertinho de pessoas que estão pertinho, mais pertinho eu vou ficar. Legal. Naquelas áreas que elas estão, que eu ainda não estou. Então, a comunhão, ela faz parte do ser de Deus. Ele é comunhão. Então, quando a gente entra na comunhão com o Senhor, não tem como você não ter comunhão com as pessoas. E vice-versa. A nossa comunhão com as pessoas cresce na proporção. Então, as raízes se aprofundam, pelo menos com esses elementos, e aí elas dão essa solidez que fica imune ou resiste às condições adversas de tempo. Perfeito, pastor. E agora te perguntando um pouco sobre a sua juventude. Como que foi para você criar raízes em Cristo? Né? Conta um pouquinho pra gente em qual momento você começou a ser enraizado em Cristo. Eu diria que a igreja teve um papel fundamental nisso, né? Minha entrada na igreja desde o meu nascimento, né? São várias gerações antes de mim, aqui em Londrina, a minha mãe, minha avó, meu avô,
Então a gente já tinha essa conexão. De criança a gente já ouvia as historinhas, já ia sendo semeado, né? A igreja junto com a família, no caso específico, que foi o primeiro ambiente onde eu recebi nutrientes nessas raízes que ainda eram pequenininhas, mas a gente ia recebendo essa influência. Tive a bênção de ter pastores muito sólidos na minha caminhada. Um deles foi o reverendo Jonas, né? Fui batizado por ele e ele marcou a minha infância quando eu tinha mais ou menos 13 a 14 anos. Não tinha podcast com esses microfones, mas eu gravei 3 ou 4 horas de histórias do reverendo Jonas. Eu ficava lá atrás nos bastidores, né? Em casa, no estúdio, que só tinha um rolo, um aparelho de rolo, a Kai com os microfones, presbítero Boanerges, entrevistando o reverendo Jonas. Gente, foi assim inesquecível, as histórias, o jeito que ele contava. Então, essas referências marcam. Depois o pastor Messias, muito forte na minha caminhada, e nós criamos vínculos bastante interessantes. Um deles é que a gente decorava versículos juntos. Na verdade, ele me dava séries e eu decorava e levava para ele. Então, essas referências e outros homens ao longo da caminhada que também me influenciaram muito. Eu mudei de casa aos 16 anos, né? Eu fui para São Paulo. E ali eu sabia que eu tinha uma convicção profunda, eu tinha que me conectar na igreja. Se eu não me conectasse, eu acreditava, e de fato eu acho que teria acontecido isso, eu teria me desviado. E o Senhor, de uma maneira linda, me fez me conectar numa igreja que não era IPI, era uma batista, lá em Perdizes, no bairro que eu morava. E ali criou uma conexão muito linda, que até hoje eu tenho amizades que vem deste tempo, né? Estou falando aí de 42 anos atrás, né? 40. Você foi com 16 anos? Foi com 16 anos. Novo, né? Foi bem novo. E essa conexão, né, com o corpo de Cristo, e lá a gente gostava de estudar a Bíblia. Nessa época eu tive muito contato com a ABU, que na época era muito influente em literatura, a Aliança Bíblica Universitária, e eu ia sempre na ABU, e eu fui apresentado para o C.S. Lewis aos 16, 17 anos. Então comecei a ser influenciado por conta dessa literatura que eles disponibilizavam e que era muito marcante, né? Lendo histórias ou lendo mesmo textos mais densos, né? Então, comunhão, leitura, tempo com Deus, engajamento na igreja, a gente fazia evangelismo porta a porta, em bairros que você batia na porta assim, né? Para falar de Jesus, abria a porta, tinha umas 30 famílias. Aí você ficava umas 2 horas ali falando com pessoas. Então, esse engajamento, ele ajudou demais nessa época de juventude a aprofundar essas raízes, amor pelo Senhor, amor pelas pessoas, esse desejo de crescer na intimidade. Perfeito. E é esse tripé, né? Comunhão com Deus, vida de oração e comunhão com a igreja, né? E aí, pastor, algo que eu até vim pensando aqui enquanto eu vinha para cá, é que nós, como juventude, como geração, nós somos ansiosos, né? Temos essa característica, não é muito boa, mas, de fato, o jovem é um pouco mais eufórico com o futuro, né? Pensa um pouco mais no futuro. E quando a gente olha para homens como você, como outros pastores ali, uma referência, pessoas que admiramos, com raízes em Deus e de fato frutificando para a glória de Deus, a gente olha e fala, nossa, quero chegar lá, quero ter essa vida com Deus, esse fruto ali que a gente vê na vida de vocês. E, de fato, isso leva tempo, né? Então, a gente falou aqui de alguns anos atrás, né? Então, o que você diria? Porque, ao mesmo tempo que leva tempo, e a gente precisa ter uma visão de futuro, né, de longo prazo, a gente tem que viver o dia a dia. A gente tem que ter o maná. A gente tem que ter ali o pão nosso de cada dia, né? Como que a gente concilia isso, né? Porque essa geração olha um pouco para frente, a gente quer chegar lá, mas no dia a dia, né? Agora você vai dar oportunidade para um poema. Certeza. Um poema. Hoje de manhã, no meu tempo com Deus, uma pessoa me contou uma historinha ontem, e eu fiquei com aquela historinha. E aí hoje de manhã me veio esse texto que eu construí,
e que eu dei o título de A Tigela de Cerejas. Que legal. Tudo bem? Uhum. Vermelhas, brilhantes, apetitosas, suculentas, doces, saborosas, aquela tigela inteira para mim de cerejas colhidas no meu jardim. Comecei a comer rapidamente, uma após outra, animadamente. Quando percebi que estava para acabar, desacelerei para saborear. Uhum. Assim é a vida na juventude, com pressa, sem freios, sem atitude. E quando a idade começa a avançar, queremos tempo para curtir devagar. Por isso é sábio, desde cedo, entender. Cada momento é preciso viver. Não deixe a vida passar sem notar. Saboreie hoje antes de acabar. Então foi um poema que me veio ao coração. Que legal. Essa pergunta, esse ponto me levantou a bola aqui, né? Me parece que é um pouco disso. Quando a gente está muito ligado no futuro, a gente se desliga do presente. Sim. E qual é o problema na velhice? É você se ligar no passado e se desligar do presente. Se de um lado a ansiedade é um perigo, de outro lado a nostalgia também é um perigo. Então, qual é a forma? É você viver o presente. Claro que a gente tem que ter um olhar para o futuro, mas eu não posso perder o agora. A liturgia do ordinário, como muitos têm usado essa expressão, tem até um livro que diz, e eu acho muito interessante o conceito, é como você curtindo este momento, este tempo, estar presente de fato, no presente. Porque às vezes no presente a gente está no futuro, ou no presente a gente está no passado. Então eu estou aqui com vocês, eu tenho que estar vivendo intensamente esse momento, tenho que estar olhando nos olhos, estou gravando fisionomias, né? Estou gravando a conversa, e o Senhor se manifesta no presente. Ele se manifesta nos detalhes, e aí quando a gente começa a perceber isso, você quer viver em câmera lenta, e não viver em 2 ou 3 X, porque agora tem até 3X, né? Eu não sei como é que consegue ouvir em 3X. Meu Deus do céu. Mas então, porque fica tão insatisfeito, inconformado, no sentido ruim, né? Tão descontente, que quer fugir daqui. E aí você não vive, né? E o tempo com Deus, o tempo de Deus e o tempo da vida sempre tem Deus. A gente não percebe, mas em tudo vai ter a digital de Deus, o código de Deus, a linguagem de Deus. E ao estar mais consciente disso, isso vem às vezes na idade, como nessa figura da tigela, né? E podia ser uma tigela de bombons, de doce, às vezes até de pipoca, depende do que você gosta. Mas quando a gente pega, tá cheio, você vai, né? Quer comer. E de repente você fala assim, só tem mais 3 cerejas. E a vida vai chegando e chega um ponto que você vai ficar, nossa, os anos que eu tenho a viver são menos do que os que eu já vivi. Então eu tenho que saborear mais, eu tenho que perceber mais. Eu acho que isso ajuda muito a combater a ansiedade e entender que tudo vem no tempo certo. Sim. Tudo tem o seu tempo. E a gente precisa nos submeter com um coração bem tranquilo ao Senhor do tempo, para Ele reger as nossas vidas nessa perspectiva. Não sei se estou ajudando. Não. Sim, super. E o presente, eu vi essa semana, o presente tem esse nome de presente porque é uma dádiva. É isso aí. E a gente precisa vivê-lo intensamente, né? E não só olhar e projetar para o futuro e nem olhar para o passado. E pastor, pensando agora, falando sobre a jornada da juventude, no seu tempo de jovem, você pensava, tinha algum sonho para a juventude daquela época? Tinha algum sonho específico? Pensava em algo? E como era o seu dia a dia sendo jovem? Você fala na igreja ou... Na igreja. Na igreja. E na vida mesmo, vida devocional, como um todo. Eu sempre tive muito ligado nessa questão aqui na nossa igreja. Na minha época mais forte foi de adolescente, porque como eu mudei para São Paulo com 16, eu vinha, né, participava, mas a minha conexão foi mais lá em São Paulo. E a gente, na época tinha a UMP, que era dos jovens, mas eu era adolescente. Aí nós criamos a UNAP,
que era União Nacional, olha a pretensão, dos Adolescentes Presbiterianos Independentes, que a gente gostava e a gente curtia, né? E vivíamos muito juntos, né? Eu lembro de muitas coisas que a gente fez junto, acampamento, só que não era igual hoje, que é tudo bonitinho. Nossa, era tudo raiz, era acampamento, chegava lá, não tinha nem luz, né? A gente tinha que providenciar tudo, era um negócio bem mais bárbaro, assim. Chegava, tinha uns ratos que você tinha que matar, era uma coisa assim, mais... Acho que a gente meio Nutella. Né? Bem Nutella. Se comparar com a nossa época, nesse aspecto, porque não tinha a infra que tem hoje, né? Mas a gente curtia estar junto, e nisso... tinha muita comunhão. Música sempre foi um fator também que juntou. Quando ainda adolescente e jovem, a gente tinha coralzinho, depois tinha lá um grupo musical, aí ia cantar fora, tinha lá uns 20, 30 participantes daquele grupo, adolescentes ainda, e isso gerava também muita dinâmica. E em São Paulo aconteceu parecido. Eu cheguei nessa igreja batista e me associei logo de cara com um seminarista, que ele estava começando trabalho com jovens. Seria o segundo domingo quando eu conheci. O nome dele é Lamartine Pozzella. Ele hoje é um influencer, aí tem canal no YouTube, é um pastor bastante conhecido lá em São Paulo, da IA Church, que era antigamente Igreja Palavra Viva, que era uma congregação que eu e a Cibele somos também fundadores desse trabalho lá atrás. E ele também era muito musical, toca muito bem, tem um ouvido absoluto. Você pega, dá um lá, ele dá o lá. Ele fala, essa nota é um si bemol. Ele é um cara diferente. Então a música também nos juntava. Nessa época você já tocava, já a música sempre fez parte. Não, eu gostava de cantar. Aí eu aprendi a tocar meio nessa época, mas também nunca estudei, mas foi por causa dessa influência. Mas eu gostava demais. Tinha um grupo conhecido naquela época, era o Vencedores por Cristo, que até hoje tem muitas músicas que a gente canta. E uma base dos Vencedores estava nessa igreja, tinha umas 4, 5 pessoas. E o próprio Lamartine tinha gravado com eles, tinha feito uma temporada com eles. Então, a gente criou um grupo de jovens. Legal. Até para ajudá-lo. E aí tinha que dar um nome. Eu dei o nome do quê? UMP. União da Mocidade de Perdizes. E ficou o nome UMP. Você vê que era um dedinho de IPI lá nos batistas, né? E passou, né? Até o pastor queria conhecer quem que é esse que, enfim, não é aqui da nossa igreja, não é membro, né? Mas ele me aceitou super bem. Até eu fiz uma série, na época o pastor chama-se Silas Moloshenko, uma série de discipulado com ele me chamou, foi muito bom, inclusive para a minha vida na época. Então, engajamento, tá ali junto com a turma. Eu acho que esse foi uma marca que eu sempre gostei e a gente teve a oportunidade, aqui em Londrina ou lá em Perdizes. Então, minha marca como jovem na igreja foi essa. Na faculdade, era mais difícil. Eu vi hoje estão fazendo... células, né? Na Diversidade Positiva. Na Diversidade Positiva, eu fiquei tão feliz. Mas na minha época, não tinha. Eu estudei numa faculdade que eu acho que eu era o único evangélico. Aí eu fui na ABU, até me aparelhei, tentei fazer estudo bíblico. Eu tive uma conversão de fruto, né? Não eu, o Senhor que converteu, nos 4 anos de faculdade. Ângela. Foi até ela depois começou a frequentar a minha igreja batista. O dia que a gente estava no último semestre da faculdade, talvez dos mais felizes para a minha vida nesse sentido, de semear na faculdade, mas não ter muitos frutos, foi no batismo dela. E aí nós foi uma alegria tão grande. Falei, Senhor, tá ok. Então esta é a semente que o Senhor permitiu. Né? Então, do ponto de vista de fé, sempre dei testemunho. Até hoje, os meus colegas de faculdade, eles lembram, né, de uma vida com Deus e etc., que a gente procurava testemunhar. E a busca diária, pessoal, tinha muito mais falhas na regularidade, tinha muito mais dificuldade do que hoje eu tenho. E foi um aprendizado também, essa constância de estar buscando todo dia um bom tempo, aquietando o coração. E foi um aprendizado bem legal. Na juventude eu já tinha esse sentido, esse senso que tinha sido transmitido, mas eu falhava bastante, né? Sim. Então, mas graças a Deus que ele permitiu ter uma vida, assim, que eu diria até saudável, do seu ponto de vista espiritual, né?
Não, muito legal. E quando a gente pensa nisso, né, quando eu te ouvindo aqui, várias coisas passam no coração. Uma é que o caminho é esse. O caminho é o caminho diário. O caminho é o caminho de buscar o Senhor, de integração na igreja, e que você percorreu esse caminho, né? Que a gente está percorrendo esse caminho, jovens Sim. mais novos que a gente estão percorrendo, e a coisa vai acontecendo, né? Então, importante esse ponto, né? A Um gente pouquinho todo dia, em 365 dias faz muita diferença. É. Em 5 anos faz muita diferença. Aí você vai projetando. É. Então a gente não precisa de muito em um dia, porque a gente não suporta. Uhum. Agora, um pouquinho todo dia, uma área que o Senhor vai ministrar, uma alegria aqui, um consolo ali, uma direção ali, uma sabedoria colar, uma área para realmente suprir as lacunas que existem. Todo dia um pouquinho e coisas variadas. Então, é importante, só quero fazer um destaque. Teve uma época na minha vida que eu cheguei à seguinte conclusão: Senhor, se em um dia eu não tiver te ouvido, esse dia não valeu a pena ter vivido. Uhum. E aí eu pedi para o Senhor, eu quero todo dia, pelo menos um, porque o Senhor, desde a origem, diz a palavra, ele vinha todas as tardes. Então, pelo menos um dia, um momento do dia, né? Uhum. Mas todo dia. Então, acho que é um desejo legal, todo dia um pouquinho. Sim. Eu achei que você ia perguntar, Não, Pedrão. eu vou continuar aqui. Eu quebrei ele. Não, eu acho que é isso, né? Um pouquinho todo dia. E alguns pontos que você citou algumas pessoas, né? O pastor Jonas, o pastor Messias, o Lamartine, o pastor Jonas, pastor que você citou de... O primeiro, sim, o reverendo Jonas. O Silas. pastor Silas da Batista, né? O Silas lá de São Paulo. De São Paulo. É. Então, pessoas que fizeram ali diferença. Influência. Ali, uma influência sobre a sua vida, uma liderança sobre a sua vida. E eu lembro, quando eu entrei foi ordenado ao presbiterato e no começo ali, teve um dia que foi muito marcante para mim, que foi uma homenagem que vocês fizeram, né, que o conselho fez ali para o presbítero Samuel, lá no templo. Ele tinha encerrado seu período ali como presbítero muitos anos, né? Anos ali servindo ao Senhor ali como secretário ali do conselho, né? E eu lembro que eu falei, Senhor, como que eu chego lá, né? Eu tinha recém sido ordenado, eu falei, Senhor, não sabia de nada. Chamava o pastor, o que tá acontecendo? O que eu faço aqui? Qual que é o meu papel, né? Então, algumas conversas importantes, e a gente olha para esses homens de fé, esses homens que percorreram, e a gente vê uma árvore robusta, né? Então, qual que é a importância dessas referências, né? O que a gente pode olhar para as gerações que vieram anterior e a gente ter como uma referência? Qual foi essa importância que essas pessoas tiveram na sua caminhada, né? Né? Somos seres moldáveis. Somos seres que imitam, consciente ou inconscientemente, bons ou maus modelos. E então, quando a gente tem a oportunidade de ter bons modelos, aí fica muito mais fácil, né? Porque a gente vai pisar nas pegadas. E a referência, como Paulo ensinou, é ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, é a gente discernir na vida de pessoas que são modelos aquilo que elas estão expressando Jesus. E aí eu me deixar ser ministrado por aquilo que ela está vivendo. A ministração, muito mais do que palavras, é uma transmissão de vida que às vezes nem acontece verbalmente ou expressamente, mas ela acontece por nós aceitarmos, né? O ministério profético, ele é muito mais do que simplesmente chegar e falar alguma coisa, mesmo que seja uma boa exposição da palavra e tal, mas é eu entender o depósito de Deus sobre a vida daquela pessoa e eu me abrir para ser ministrado por aquilo, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que trata bem a esposa, ao olhar para ela e ver que Jesus está se manifestando com muita intensidade no relacionamento dele como marido em relação à sua esposa, eu, ao me abrir a isso, eu vou sendo ministrado, vou sendo influenciado, vou sendo moldado, vou sendo discipulado, né? São várias palavras que...
e aquela presença do Senhor naquela área da vida dele, ele vai também ministrando o meu coração na mesma direção. Eu vou aprender a me relacionar com a minha esposa, porque eu estou vendo pessoas que eu quero, eu desejo. E os modelos são mais ou menos assim, né? A gente começa a desejar, poxa vida, eu quero ser assim. Eu quero ter essa disciplina, eu quero ter esse jeito de responder quando está todo mundo te apertando. A calma no momento onde todo mundo perde a paciência, né? Você passa a desejar isso, o próprio desejo é uma operação do Espírito Santo. E aí os modelos, eles dão direção. Eles dão uma trilha segura para a gente seguir, porque se alguém caminhou nisso, é possível caminhar. E a igreja, nesse aspecto, é insubstituível, porque é onde o Senhor está se depositando. Os seus dons, o seu caráter, a sua presença. Então, nós temos na comunhão do corpo, eu não falo só uma igreja local, eu falo a igreja de Cristo. Nós temos na igreja de Cristo os recursos necessários para uma vida de sabedoria, para uma vida que realmente tenha pureza, alegria, que encontre paz, independente da circunstância, uma vida plena, que o Senhor já depositou para termos através da ministração das muitas pessoas. Então é estar aberto, estar sempre sendo ministrado. Sim. Perfeito, pastor. E você falou que fazer um pouquinho cada dia é muito bom nessa caminhada. E a gente tem falado aqui no Amp Mais Cast sobre uma vida devocional completa, né? A diferença entre momentos devocionais para uma vida devocional. E pensando aqui que chega muitas dificuldades pra gente, né? Nesse meio do caminho de separar um tempo todos os dias, ou mesmo uma dificuldade na vida que interfere nesses momentos devocionais. Muitas coisas acontecem, né? E o jovem tem a dificuldade de constância. E aí que eu queria te perguntar se existe alguma experiência ou testemunho pessoal da sua vida que te sustenta em momentos difíceis. Bom, momentos, eu não sei se eu tenho momentos fáceis, tá? É verdade, o pessoal não entende muito, né? Mas porque como eu estou exposto a muitos assuntos, né? Acaba tendo muitos momentos difíceis. E aí eu tenho que me agarrar no Senhor, porque não tem jeito, né? Como é constante o desafio, a dificuldade de várias naturezas, então é constante a minha busca. Né? A minha busca, ela é porque eu preciso, não é um luxo, não é um escambo, é vida, né? Então, a partir do momento que você aprende a beber dessa água, você não quer deixar de beber, porque se você deixar de beber, você vai desidratar, e aí as consequências são as mais diversas. Então, de verdade, é uma bênção a dificuldade. Né? A palavra de Deus é bem clara, né? Que a gente tem que ter por motivo de grande alegria ou passarmos por tribulações. Então, assim, não é pouca alegria. Porque, de verdade, a tribulação é que nos dá essa consciência de que dependemos. E a partir do instante dessa consciência, quanto mais aprofundada, e daí os problemas mais difíceis deixam mais conscientes, você aprende esse caminho. E uma vez que você aprende esse caminho, você nunca mais vai querer sair dele. Desta posição de estar assentado com Cristo nas regiões celestiais, ou seja, na presença do Pai o tempo todo. Esse caminho foi aberto. Ora, se eu tenho assento nesse lugar, qualquer outro vai ser menor. Né? E é bom demais, porque é ali que o Senhor fala, ali que vem uma alegria diferente no coração, vem uma inspiração, né? Eu estava nesse momento de hoje, de manhã, em oração, me veio esse poema, eu tenho muito disso, de repente vem, e aí eu tenho que escrever, vem música, vem, né? E por que acontece isso? Porque você está nesta posição, e esta posição é para todos nós somos filhos, e o lugar do filho é na casa do Pai, é na presença do Pai. Então, a gente precisa ter esse discernimento para nós nos distraímos muito. Sabe, hoje o maior inimigo é esse aparelhinho aqui, ó. Porque a gente fica tanto tempo, fica ali preso. E claro que o Senhor pode falar muita coisa, pode ser bênção também.
mas tem que dar uma cortada nisso. Uhum. Sem dúvida. Né? Tem te ouvindo, né? Você disse ali que na época da juventude falhava ali de vez em quando no Sim. devocional, né? Bastante. E a gente vê isso, né? E algo que eu penso, né? E te ouvindo, e vendo também o material ali, é que nós temos um jardineiro. Nós temos alguém que está ali amoroso para cuidar ali do jardim, cuidar do nosso coração e nos ensinar a cultivar isso. Nos ensinar, olha, aqui você faz isso. Não deu um dia, amanhã eu tô aqui de novo. Não conseguiu, eu estou aqui de novo. O Espírito Santo te conduziu. Olha, isso aqui, né? O celular aqui não tá funcionando. É hora de você, quando estiver comigo, desligar e focar totalmente na minha presença, né? E aí a importância do jejum, da oração, para que a gente está mais sensível a isso, né, pastor? Como que você vê a prática do jejum em si, esse momento que a gente tem como igreja ou até no dia a dia da vida cristã, né? Como igreja, a gente tem feito já há uns 12, 14 anos, eu não estou lembrado certinho, 2 vezes por ano, essas campanhas, que vamos ter agora uma. Eu estou muito feliz, que eu acabei de pegar o livro, ó, dá uma olhadinha, a capa bonita desse livro, O Jardim e o Jardineiro. É o primeiro livro que foi escrito pelo Conselho da Igreja. Que bênção. Pastores, pastoras, presbíteros e presbíteras. E Legal. o tema, ele veio de uma inspiração, que é uma autora americana. Eu li o livro dela chamado The Garden Within, né, o Jardim Interior, e ela teve uma experiência muito difícil na vida, que a irmã dela teve problemas psicológicos e foi tratada como problemas espirituais, de expulsar demônio e tal, e não conseguiram discernir. Ela vem de uma tradição pentecostal, ela é muito crente, os pais pastores, e depois ela foi nessa caminhada entendendo um pouco melhor, e ela compreendeu que assim como a gente, por exemplo, pode ter uma enfermidade na pele, pode ter uma enfermidade, vamos dizer, física, e a gente trata uma enfermidade física como uma enfermidade, claro que oramos, mas buscamos cuidados. A alma, ela pode estar enferma, e essa enfermidade na alma não pode ser tratada senão também de uma maneira de buscar cura, e tem técnicas para isso. E ela então escreveu esse livro e me inspirou a fazer esse roteiro. O que acontece quando você então pega todo dia um pouquinho? Você vai ler um dia sobre a tristeza. Ah, que legal. Aí você vai ler um dia sobre a culpa, vai ler um dia sobre a raiva, vai ler um dia... Vários, segundo ela, sentimentos que são sensores de uma necessidade mais profunda que nós não estamos percebendo e por isso não estamos sendo curados. Deixa eu ler só um trechinho aqui da introdução que eu escrevi, ou melhor, até do prefácio que eu escrevi. Ela diz assim, bem rapidinho, ó. Ela propõe que, por exemplo, o medo, ele é uma fome por segurança. Então, o medo nos alerta de que alguma coisa pode nos ferir, ele indica a necessidade de proteção, acolhimento. A tristeza, ela é uma fome por conexão e consolo. Então, como é que eu curo da tristeza? Eu tenho que ter conexões profundas para eu ter um consolo real, para eu superar a tristeza. Quem está triste faz o quê? Se isola. Aí vai adoecer mais ainda. E a raiva é uma fome por justiça, por respeito. E aí vai, né? Então a gente vai ter esse período agora. Pensa aqui comigo. Se todo dia você está exposto a um tema e o Senhor está te ministrando, a vida devocional, ela não é um rito, não é um cartão que você bate para dizer, tá vendo, Senhor, fiz aqui. Não, ela é assim como a beber água ou se alimentar, ela é nos conectar conscientemente na expectativa de recebermos uma vida que o Senhor quer estar moldando, estar ministrando. Então, vida devocional tem que ser encarada como um estilo de vida. Não somente uma prática, como que se eu fosse agradar alguém, ou o Senhor, não. É para minha sobrevivência, é para minha qualidade de vida. Perfeito, pastor. E muito lindo esse livro. Ficou lindo. Ficou. Bem bonito. E agora, pastor, entrando no tema Sonho para a Juventude.
Uhum. Quando você olha aqui para nossa juventude atual, né? O que mais te anima e o que mais te dá esperança? Olha, mais me anima é ver muitos dos nossos jovens cheios do Espírito. Isso me anima demais. E ser cheio do Espírito não é ter o estereótipo A ou B, mas é ter brilho nos olhos, é ter amizade verdadeira, é se manifestar na fé compartilhada, no serviço espontâneo, no desejo de crescer na palavra, de essa vida, essa fome, esse drive de avançar, né? Isso eu tenho visto na nossa juventude, isso me alegra demais. A segunda pergunta que você falou, O que te dá esperança? O que me dá esperança são iniciativas assim, né? É ver o trabalho de vocês querem estudar, quererem se reunir, os acampamentos que vêm. Então eu vejo que está sendo construído alguma coisa muito sólida, formação de líderes, formação de gente que forma outros, os discípulos, os discipuladores. Isso me dá muita esperança de já estar vendo acontecer e de projetar isso no tempo. Então, esses jovens já estão moldando e inspirando quem virá a seguir. Então, eu percebo que a partir do instante que vocês crescem nisso, nessa vida acontecendo, quem vem, os adolescentes que estão vindo, eles falam, não, é assim que a gente tem que ser. Né? E aí, os prés, é assim que a gente tem que ser. As crianças, então, é um trilho que vai levando para uma igreja mais saudável, uma igreja mais ativa, uma igreja expressiva, uma igreja que tenha um impacto na sociedade muito mais relevante. Perfeito. E falando em impacto, né, pastor, eu acho que esse caminho, né, de construção, de criar, de uma geração cuidando da outra, uma geração se inspirando na outra, cria de fato uma juventude que impacta onde está, que impacta com o que fala, que impacta no dia a dia, que impacta com o testemunho, que impacta do jeito que estiver, né? A gente comentou aqui, né? Uma célula que começa em uma universidade, a gente vê, de fato, o Senhor nos conduzindo com muita graça e mérito e glória somente para o Senhor, né? E aí, nesse ponto, né? Como que você vê o impacto? Como que a gente pode impactar uma geração, impactar um país, impactar uma cidade, né? Saindo um pouco, talvez, até do nosso contexto local, né? A gente, como juventude de uma igreja local, mas uma igreja que está numa cidade, uma igreja que está em um estado e um país, né? Um velho rabino quis colocar no lápide uma frase que era mais ou menos assim: quando eu era jovem, eu queria mudar o mundo. Aí, à medida que eu fui envelhecendo, eu quis mudar o meu país. Aí os anos se passaram e eu pensei, vou mudar minha cidade. Até que eu cheguei na minha velhice e concluí que eu tinha que mudar. Porque se eu realmente mudasse, eu ia influenciar minha família, minha vizinhança, isso ia influenciar meu bairro, podia influenciar a cidade podia ser inspiração para o estado, para o país e quem sabe para o mundo, né? E ele pediu para escrever essa frase na lápide, eu estou parafraseando. E eu vejo então que a gente pode sim sonhar, mas eu penso que a gente não precisa se preocupar. Quando Jesus veio, ele ficou ali na terra dele. Os discípulos, eles não estavam preocupados. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo para uma igreja, ele não estava nem imaginando que essa carta ia ficar sendo lida 2000 anos depois. Né? Que a Europa ia ser influenciada, que o resto do mundo ia ser influenciado. Eles estavam vivendo aquele momento, influenciando no seu entorno, deixando-se na proporção do que eram influenciados. À medida que o Senhor fazia, eles influenciavam. E à medida dessa influência, é o vento do Espírito que vai soprar até onde vai chegar. Então, minha palavra é esta: onde nós estivermos, ali é o local. Porque senão também a gente vive na ansiedade no futuro. Não, eu só vou ser influente quando eu tiver... Não, é aqui. Agora, se isto aqui influenciou uma criança, essa criança é que vai ser levantada numa determinada posição para ter uma voz mais
ouvida, né? Ok, mas eu influenciei ela tá lá, beleza, né? O reino de Deus, então ele tem que ser visto com simplicidade. Ao mesmo tempo, abertos ao que o Senhor quer nos levar, mas ao mesmo tempo simples, e é isso que eu estou fazendo, é isso que eu vou influenciar. Nós não temos noção do que nós estamos influenciando hoje. Então, não se preocupe com o resultado. Nem sempre o veremos. Sim. Mas se preocupe em semear. Né? O poder está na semente. Nós somos semeadores. Agora, se a gente está sempre lançando essa semente com bom testemunho, com uma palavra apropriada, com a sensibilidade ao outro, é o Senhor que vai fazer essa semente semear, que não tem ideia, né? Meu sobrinho faleceu, o sobrinho neto faleceu agora, recentemente, o Felipe, com 21 anos, jovem. E eu recebi uma mensagem de uma irmã da nossa igreja, que mora hoje na Itália, e a mensagem dela era a seguinte: pastor, fiquei muito impactada com a morte do Felipe. Eu quero dizer que o meu filho tem a mesma idade. E quando eles tinham 11 anos de idade, meu filho tem uma dificuldade motor, eles foram no acampamento de crianças da igreja. E o Felipe, na primeira refeição, sentou ao lado dele e percebeu a dificuldade que ele tinha de cortar o bife. Ele não conseguia cortar o bife. E aí o Felipe cortou o bife. E o Felipe foi em todas as refeições e acompanhou até o fim do acampamento, meu filho. Ou seja, 10 anos depois ele morreu. E ele não fez isso. Agora eu vou te ajudar a cortar o bife, porque você, por favor, fale desse testemunho. Mas aquilo marcou a vida do filho, marcou a vida da mãe. Pensa aqui comigo, que mãe esqueceria isso? Que uma outra criança fez para a sua criança. Então a gente tem que viver mais naturalmente nas coisas simples e deixar que o Senhor provoque o impacto que a gente não tem ideia do que virá adiante. A gente não tem ideia do impacto que a gente causa na vida das pessoas, né? Pro bem e pro mal, né? Exato. Espero que seja por Cristo, né? Pastor, e agora para encerrar, qual conselho você daria para os jovens que estão nessa caminhada para firmar suas raízes em Cristo? Primeiro, concentrar em Cristo, sabe? A nossa fé, ela às vezes é muito mal endereçada. Eu creio em Deus, né? Aí você fala assim, Deus te abençoe. Aí a pessoa crê que o sol é Deus. Aí ele vai falar, amém. Mas na verdade, toda a espiritualidade, ou Deus como o conhecemos, é somente aquele que foi revelado em Jesus. Então a centralidade em Cristo é que traz segurança para a gente, é que dá caminho firme, é que dá solidez. E por isso a gente tem que focar em Jesus. Esse livro só fala de experiências de Jesus, o jardineiro. E quanto mais eu olho, eu vejo que é infinito. A própria Bíblia é tão pequenininha, você vê, e posso dar um spoiler? Opa, claro. Posso dar um spoiler? Por favor. Esses dias eu estava num momento de oração, me veio tão forte, Senhor, a próxima campanha de jejum e oração. E ninguém está sabendo. Aliás, 3 pessoas estão sabendo. Qual foi o que veio ao meu coração? Foi fazermos 365 dias, então vai ser um devocional anual, só sobre Jesus, escrito por 365 autores. Que legal. Eu já fiz o projetinho. Aí quando você fica maravilhado, porque perguntas de Jesus, eu anotei lá 40 perguntas, mas é muito, então eu vou ter que cortar dessas 40. Parábolas de Jesus, milagres de Jesus, ensinos de Jesus, silêncios de Jesus. E aí eu fui, você vai, gente, já deu 400 temas. É mole? Porque tudo aquilo que eu vejo em Jesus é a expressão visível do Deus invisível, a exata expressão, ele é absolutamente preciso. Então, foca em Jesus, de verdade, e aí a gente vai estar seguro. Meu conselho resumido é: leia, medite, converse, observe, compartilhe, escreva, faça poemas sobre Jesus, faça e você vai ver que nunca terá fim, porque a nossa eternidade vai ser conhecê-lo. Né? Sim. Então, assim, começa agora. Fazendo a espiritualidade, assim, bastante
focada e determinada em Jesus, é só dar o tempo que a coisa vai acontecer de uma maneira maravilhosa. Bênção de Deus. Não sei você, Gi, mas eu saio aqui com o coração quentinho, com eu o coração também. animado e com fome de Sim. Jesus, né? Que é a nossa rocha, que é o Amém. nosso jardineiro. Então, pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma alegria te receber, você ter passado esse tempo aqui. Foi uma bênção, Sim, né, Gi? foi uma bênção. Eu que agradeço a paciência, que eu falei bastante, né? Ixi. Vocês ficaram aí ouvindo. Ixi, a gente Obrigadão. ficaria aqui por horas. Foi bênção de Deus. Pastor, muito obrigado. Gente, esse foi o nosso Amp Mais Cast, encerrando a nossa primeira temporada sobre raízes, né, Gi? É isso, e a gente se vê numa próxima temporada, né, Pedrão? Perfeito. Gi, obrigado, minha que parceira, agradeço. nesse tempo. Tamo junto e a gente se vê na próxima temporada. Não perca, se você não assistiu algum episódio que ficou para trás, procure aqui no canal da nossa igreja e você encontrará. Um abraço e fiquem com Deus.